Uma das características muito fortes de uma cultura responsável, de uma liderança de cuidar, é você criar um espaço de segurança psicológica. Sim, E Google fez um projeto, um trabalho de entender qual que eram as características de grupos de trabalho, de projetos, de equipes de maior desempenho. E uma característica grandiosa é a segurança psicológica. E aí, como é que a gente traduz isso para o dia a dia, para o líder? Se um líder entra numa sala de reunião e fala, eu acho que o nosso logo tem que mudar de cor para laranja, Arandu tinha que ser laranja. Se eu sou dono da Arandu, todo mundo, é verdade, não, todo mundo vai, pô, que nunca tinha pensado nisso. Agora, se eu como líder sou o último a falar e convido todo mundo para falar, a gente tem exatamente o que você falou, a gente tem diversidade, a gente tem inclusão, a gente tem todo o potencial daquele monte de gente que está ali que pode agregar valor. Demora para participar? Demora. Não é no mesmo instante. Eu tenho grupos de trabalho com presidentes de empresa no Peru, a gente está no quinto grupo, e todo ano todo grupo a gente propõe esse exercício. E as pessoas voltam e falam, como é que foi o exercício? O pessoal estava muito preocupado que eu não estava falando nada. O pessoal estava achando que a empresa estava com um problema porque eu não estava falando nada. Porque só eu que falava, assim, agora não falo nada. Eu falei, pois é. As pessoas estão acostumadas. E isso é uma forma de você terceirizar a sua responsabilidade. O chefe falou, eu só faço o que ele falou, não preciso falar nada. Que atrasa cultura consciente, cultura responsável, a liderança de cuidar. Você não está cuidando, você não está dando autonomia para a pessoa, você não está trazendo a empresa para praticar os fundamentos do capitalismo consciente e elevar ela para o nível que propõe Frederic Laloux, de autogestão, de empresas interdependentes, de toda essa filosofia muito mais avançada. Olha, sim, sim. isso uma prática simples do líder. Olha que bacana, né? Com uma prática simples você consegue começar uma transformação ou um upgrade gigantesco. Tem um. Tava lembrando de uma frase, acho que é uma história, na verdade. Se não me falha a memória, ela costuma falhar de vez em quando. Do neto do Mandela. Que era uma prática dele, né? Uhum, Sempre ser o último a falar. é isso aí. Porque você tem a oportunidade de ouvir todo mundo, Uhum, compreender esses olhares, não influenciar na expressão de cada uma das pessoas que compõem uhum, esse organismo, né? é, E assim construir um ponto de vista que seja inclusivo. uhum. E é interessante que Mandela é outra época do Google, né? Ele já fazia, já praticava isso. O Google estudou e identificou que essa é uma prática poderosíssima. Existem estudos na psicologia da questão da segurança psicológica. O que o Jack Welch fazia de demitir mata a ideia de segurança psicológica, de autonomia, de criar um ambiente muito mais próspero. Então, é impressionante como você olha na história quantas vezes as instituições falharam de cuidar do indivíduo, de criar bem-estar, né? A favor de favorecer apenas um grupo de interesse específico, que era o acionista. Por quê? Muitas vezes os indicadores ou as metas são perversas. Perversa a ponto de, conversando com uma pessoa, um dos presidentes de empresa no Peru, ele estava falando dessa ideia do risco dos indicadores perversos, né? Então, ele estava viajando na estrada atrás de um ônibus e o ônibus não queria sair da esquerda. E aí o que que aconteceu? Ele teve que passar pela direita, que é mais perigoso, voltou e parou no posto policial e falou: pô, aquele cara tá fazendo isso, você não. Parou o ônibus, conversou, não tinha evidência, deixou o cara aí. E aí ele falou: que coisa, né? Por que que o ônibus acha que tem que ficar ali, não dá passagem? Ele fala: primeiro, o motorista do ônibus falou: eu não sou caminhão, a placa é para o caminhão ficar na direita, né? E segundo, porque quanto mais ele anda na direita, mais ele tem que frear, acelerar, frear, acelerar. O que que significa isso? Mais desgaste do ônibus, no que ele é medido, e atraso na Sim, chegada, na corrida. Então, se ele chega um pouco mais cedo no ponto de parada, ele descansa mais. Se ele chega atrasado, ele vai descansar menos. Então, esses são os indicadores ao qual aquele motorista de ônibus é submetido. Então, ele fala, não tem interesse nenhum e dá passagem para um carro. Olha que interessante. Então, o cuidado que a gente tem que ter como líder de entender o equilíbrio de você
cuidar, né? Porque eu vejo um ônibus que não me dá passagem, eu lembro da marca. Sim. Não é o motorista, eu não sei o nome do motorista, eu sei o nome da marca de ônibus que o cara não deixa você passar. Não, aqueles ônibus do fulano, o ônibus da empresa A, B, é a marca, no fundo, é o líder, é a empresa que está sofrendo a consequência, não o indivíduo. Mas o indivíduo reage de acordo com os indicadores, com as metas que foram estabelecidas para ele. Vou me comportar do jeito da meta. Sim. Então é muito bacana porque no fundo tudo isso está conectado. Não existe, no começo a gente falou, né? Falar, a gente vai trabalhar, vai comentar em silos, cada um dos fundamentos, dos princípios do capitalismo consciente, mas não existe você fazer um sem os outros. Não funciona. É fraco, não é consistente, não é sustentável. Abre espaço pro, não diria crescimento em si, mas eu acho que para a diversidade, né? Que Isso. compõe o ser humano. Uhum. É, e, consequentemente, o CNPJ, que nada mais é do que um conjunto de CPFs. Exato. Então, você tem essa possibilidade de trazer a diversidade quando você dialoga entre esses pilares e permite que os pilares complementem cada um da sua forma e na sua singularidade. Uhum.